Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, meu desejo continua sendo o mesmo, que vocês estejam bem, a família de vocês também, se guardando, tá? Pessoal, hoje a gente vai trabalhar com a última geração do romantismo, que é a terceira geração, e que a gente vai chamar essa terceira geração, ela na verdade é chamada de geração condoreira, né? Uma geração que é daquele pássaro condor, que ele vai acima, né? Ele voa, é uma geração mais social, né? Um período que aliás, desculpa, gente, no Brasil que a gente vai chamar de condoreira, mas também tem o mesmo foco. É uma geração que ela vai trabalhar a questão social, ela vai começar a olhar mais para o ser humano natural, né? Ela vai deixar de ter aquele ultra-romantismo, aquele romantismo exagerado, vai deixar de valorizar a nação, vai deixar o saudosismo, o historicismo, o medievalismo para trás e vai começar agora a olhar para o futuro, olhar mais para a realidade. Por isso ela é chamada de transição para o realismo. Por quê? Porque a literatura realista de Machado de Assis, que a gente vai entrar nesse conteúdo, que é o próximo conteúdo do nosso novo livro, ela vai trabalhar com toda a narrativa do realismo, trabalha a realidade social mesmo dos personagens. E a terceira geração do romantismo, ela vai buscando, né, ou dando início a esse foco, a esse tipo de narrativa. Por isso que é chamado de transição para o romantismo, né, que foi a última geração que a gente vê. Dentro dessa literatura portuguesa do romantismo, nós vamos ter dois autores principais, que é João de Deus e Júlio Diniz. João de Deus, ele vai escrever poemas mais líricos, poemas mais satíricos, né? Quando a gente fala em poema satírico, a gente está vendo que ele está fazendo uma crítica a alguma situação real, né, do mundo real. Então ele vai se aproximar muito mais da realidade do que os autores anteriores, né? Lírico, né, que não tem como a gente deixar de fazer poema lírico, principalmente dentro do romantismo. Ele não vai ser um poeta ultra romântico, porque o ultra romantismo é da segunda geração, então ele tem esse afastamento e a visão de mundo dele, nos seus textos, é uma visão muito mais equilibrada. E a gente vai ter Júlio Diniz, que o quê? Os romances de Júlio Diniz, os personagens vão estar muito mais próximos da realidade. Você vai entender que, à medida que você lê um romance de Júlio Diniz, você vai ver que toda a temática dele é voltada para as questões reais. Então, os personagens vivem dilemas, problemas sociais, mas conseguem resolver tranquilamente os problemas em que eles vivem. E uma das características principais dele, que eu considero, é que os seus personagens sempre têm final feliz. Nunca você vai ler um romance dele que você vai ver que o personagem morreu, que teve uma tribulação forte, ele não conseguiu vencer. Não, ele vence todas elas e ainda tem um final feliz. A gente vai ter esses dois autores aqui portugueses, Júlio Diniz e João de Deus, dentro da literatura da terceira geração. E aí, pessoal, a gente vai ter também as manifestações românticas na África colonizada. Presta bem atenção. Quando eu digo na África colonizada, é a África colonizada pelos portugueses, né? E aí a gente vai chamar esses países, Moçambique, Angola, Cabo Verde e mais dois países que agora não estou lembrando, depois eu lembro, falo, São Tomé e Príncipe. Eles são colonizados por Portugal, ou seja, a cultura portuguesa foi toda colocada num continente que não era português, num país que não era português, num continente africano, não era num continente europeu, né? Então, o que eles fazem? Eles começam a ditar as regras para os africanos de cultura europeia, né? de escritura europeia, de visão europeia de mundo. Ao invés de abraçar as ideias, o saber, todo o conhecimento, toda a cultura, toda a arte africana e desenvolver esse trabalho dentro da própria África, não, eles trazem o quê? Toda a gama de informação que nós temos europeia, nós vamos levar para ali. Aí há a imposição da língua portuguesa, né? Não há a valorização da língua nativa, a produção artística, a produção cultural, isso aí não vai existir. Ainda bem que se tinha lá os griotes,
que eram o quê? Os contadores de histórias, eram aqueles que iam para as guerras, para situações difíceis e não podiam ser mortos, né? Eles viam tudo e iam contando essas histórias de lugar em lugar, para não se perder a cultura deles, né? Então os portugueses fizeram isso com eles, ó. Vocês vão conhecer o tipo de leitura será essa, a escrita será essa, a sua língua será a nossa língua, ao invés de aproveitar tudo o que poderia aproveitar dos portugueses, ou seja, eles desconsideraram tudo daqueles países africanos para colocar aquilo que eles quiseram, ou seja, tudo apontava em termos de aprendizado, eles apontavam para a Europa, não para a própria África. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra a terceira geração aqui, né, essa geração mais social, voltada mais para a realidade, para chegar logo depois o realismo. Nós vamos trabalhamos hoje com a página 44 até a 48, e a gente tem exercício nesse meio aí, e vocês vão fazer para casa a hora do estudo. Essa atividade vai ficar para casa. Na semana que vem a gente faz a correção e volta com o caderno de atividade e encerramos o conteúdo. Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente volta no Meet. Um beijo. Tchau, tchau.